Boa tarde, pessoal. Eu agradeço, antes de mais nada, a presença de todos aqui. Sei que não é fácil estar em um sábado participando de uma reunião que tem um caráter burocrático, apesar do evidente conteúdo político. Em nome do 11 e da gestão Travessia, eu agradeço todos por participarem.
E esse espaço é um espaço que a gente planejou para poder realizar uma conversa e também alguns repasses importantes sobre a situação da tesouraria do 11 e o que nós fizemos ao longo do último ano para tentar melhorar a situação financeira do centro acadêmico. Para que a gente consiga fazer isso de um jeito mais didático, eu preparei uma apresentação que vou. Ele já está sendo gravado, João, a reunião inteira. A gente preparou uma apresentação, um PowerPoint, que vai guiar todo o conteúdo apresentado aqui. Já vou começar a transmiti-lo para que todo mundo consiga visualizá-lo. E então a gente inicia o nosso diálogo. Todos vocês estão visualizando a minha tela, pessoal? Certo, perfeito. Como eu tinha comentado, né, essa reunião aberta, a gente vai partir de alguns princípios que tem como objetivo contextualizar um pouco o que é a tesouraria do Centro Acadêmico 11 de agosto, publicizar todas as medidas tomadas desde novembro de 2019 até o momento para tentar obter avanços na questão financeira da nossa entidade. E o terceiro objetivo principal é planejar, em conjunto com a faculdade, quais são os próximos passos necessários para a gente, de vez, acabar com o problema crônico das finanças do 11. Para isso, a gente estruturou a reunião em 3 etapas. A primeira, a gente vai falar do histórico da tesouraria do 11 de agosto, isso desde que o 11 existe, e estabelecer algumas premissas importantes para que todo o debate seja feito a partir de parâmetros necessários para a gente entender o que é possível ser feito na tesouraria do 11 e o que não é possível ser feito, né? A segunda parte da nossa estrutura é entender as ações da gestão travessia a partir de alguns comparativos, ou seja, a gente vai pegar tudo que foi realizado pela nossa gestão e comparar com aquilo que vinha sendo feito por gestões anteriores para visualizarmos se houveram avanços ou não. E o terceiro etapa é aquela na qual a gente vai planejar mais o futuro da tesouraria e também abrir as inscrições para que a gente consiga conversar com todos os participantes. E nessa primeira etapa, né, eu acho que o mais importante da gente estabelecer é que o 11 é um centro acadêmico muito grande. Ele é um centro acadêmico com uma característica muito única em todo o Brasil. A gente brinca, né, que é o maior centro acadêmico das galáxias, e isso tem uma razão de ser que essa questão, né, porque o 11 é tão grande, é uma questão que a gente consegue resolver, consegue solucionar a partir de um olhar para trás na sua própria história, na história de como a gente consegue entender como o 11 de agosto se tornou um estado júnior, uma entidade estudantil que tem um patrimônio muito grande, tarefas muito grandes e desafios muito grandes, né? Mas essa característica, né, que é muito específica do nosso centro acadêmico, ela acontece em razão, sobretudo, das competências governamentais que o 11 veio adquirindo ao longo da sua história. O 11 ele é fundado em 1903 e desde então ele tem tido algumas práticas de vanguarda, sobretudo na incidência social. E quando eu falo sobre adquirir competências que deveriam ser do Estado,
Eu estou falando sobre, sobretudo, fornecer serviços sociais que não são de incumbência necessariamente de uma associação privada como é o 11 de agosto. Então, a gente tem, por exemplo, em 1919, a criação do departamento jurídico para fornecer assistência jurídica gratuita. A gente tem também, em 1947, a construção da Casa do Estudante para oferecer moradia estudantil para os estudantes pobres. E a gente tem, ao longo dos últimos anos, o 11 sendo um financiador ativo de projetos de permanência, de grupos de estudo, etc. E tudo isso só foi possível a partir da constituição de um patrimônio que muito envolve o prestígio que o 11 adquiriu ao longo da sua história centenária e também alguns contatos, né, que o 11 estabeleceu ao longo desse período. Por exemplo, a construção da Casa do Estudante, que hoje é um dos nossos patrimônios mais relevantes, ocorreu em razão de uma iniciativa que durou mais de uma década do 11 com a sociedade arrecadando recursos para a constituição daquele edifício. Mas o Campo do 11, por exemplo, que é o nosso maior patrimônio hoje, localizado lá no Ibirapuera, é fruto de uma doação que ocorreu por um ex-membro do 11 de agosto, que na época era prefeito de São Paulo, o Jânio Quadros. Então, além disso, né, nosso outro maior patrimônio, que é o Fundo do 11, foi constituído a partir dos reembolsos das ações da FEPASA, ações que os cidadãos da cidade, cidadãos que gostavam do 11 de agosto, doavam para a nossa entidade para que a gente pudesse financiar todas aquelas atividades que deveriam ser do Estado, como a permanência estudantil ou assistência jurídica gratuita, e que, em razão dessa característica do 11 oferecer esses serviços, a gente acabou constituindo esse patrimônio, que hoje é um patrimônio muito grande. Além dessas características, né, da gente obter competências estatais e também construímos esse patrimônio muito grande, é muito comum que o 11 se envolva em uma atividade empresarial. Ou seja, o 11 ele exerce atividades que vislumbram o lucro, como, por exemplo, o restaurante que antes do bandejão existir, o 11 financiava, ele ficava localizado lá no porão e o 11 contratava o serviço de restaurante, a gente tinha, todos os funcionários eram do 11 e o 11 tinha como objetivo obter lucro com aquele serviço, ao passo que também oferecia refeições para os estudantes. Hoje, a atividade empresarial mais relevante que o 11 exerce é o Centro de Idiomas, a escola de idiomas que oferece cursos para os estudantes da São Francisco, da USP, e que tem como objetivo também ajudar nas finanças do 11 de agosto. Só que a problemática que a gente percebe quando a gente analisa essa estrutura que foi construída ao longo do tempo é que o 11 não consegue, com qualidade, oferecer os serviços que seriam públicos, não consegue realizar a sua atividade empresarial com sucesso, porque a maioria delas é deficitária, e a gente vê que o nosso patrimônio ao longo dos anos também vai sendo prejudicado. E por conta disso acontece um fracasso sistêmico nas finanças do 11 de agosto. A gente não consegue, em razão desse fracasso, realizar as nossas atividades mais básicas, que são aquelas previstas nos estatutos, ou seja, representar os estudantes e também lutar, participar das lutas por direitos sociais, etc., né? Fazer as mobilizações políticas, que é o intuito original do 11 de agosto, né? E quando a gente fala sobre algumas premissas estruturais que são importantes para a gente partir para conversar em relação à tesoureira do 11 de agosto, eu estou falando de características que são ou inerentes a todas as gestões ou se repetem na maioria delas. Aqui eu até coloquei para ilustrar uma matéria do Estadão que fala exatamente sobre a precariedade das finanças do 11 de agosto. Essa matéria é de 2015, mas mesmo assim, muito do que está contido nela ainda se torna presente, né? E aí eu enumerei aqui algumas questões, como, por exemplo, o que é um problema estrutural no 11 de agosto? As transições entre gestões
são mal realizadas. Então, nesse processo de troca de diretoria, muita coisa se perde, e essas coisas que se perdem não são recuperadas ao longo da gestão posterior. E por conta disso, vários problemas são criados. O 11 é uma entidade centenária, mas se a gente for visualizar a documentação do 11, ela é praticamente inexistente. A gente tem pouquíssimos documentos, sobretudo documentos contábeis, que são quase inexistentes na maioria dos anos do nosso centro acadêmico. A gestão do 11 de agosto ela costuma ser amadora. E quando eu falo amadora, eu até fiz uma distinção entre o que é ser uma gestão amadora e uma gestão que tem descaso. A gestão do 11 ela é amadora porque ela é feita por estudantes. Ela é feita sem assessoria de advogados, geralmente ela também é feita sem assessoria de contadores, e por conta disso, todo o trabalho costuma ser feito por estudantes que não têm a competência necessária, não por má vontade ou por qualquer tipo de ignorância, mas sim por serem estudantes, por serem jovens, que não conseguem dar conta do recado, no geral, do que é as finanças 11 de agosto, né? Mas muitas vezes a gente também tem descaso. A gente tem gestões que, infelizmente, não conseguem, por N motivos, ter a responsabilidade necessária para com 11, né? E aí, a gente tem, sobretudo, 3 tipos de não pagamentos que impactam diretamente o 11 de agosto e que costumam não ser pagos ao longo, independente das gestões, né? Então, são pagamento de tributos, pagamento de direitos trabalhistas, do pagamento do repasse para as entidades. O não pagamento dos tributos traz, por exemplo, a problemática do IPTU, que eu vou comentar com vocês mais na frente, também a problemática das dívidas tributárias. Como eu disse para vocês, a atividade empresarial que o 11 tem hoje, que é o Centro de Idiomas, também é um problema crônico e estrutural. É possível que a gente verifique também um populismo financeiro a depender da gestão que está no 11 de agosto. Então, deixar de financiar obrigações para financiar gastos discricionários com o objetivo de se propagandear em épocas de eleição, etc. A gente também tem um déficit crônico. O 11 ele costuma arrecadar menos do que ele gasta. E a gente também tem um problema crônico que é a ausência de prestação de contas. Elas não costumam ser feitas, então o 11 não consegue olhar para trás e visualizar o seu passado financeiro. Beleza, a gente tem todas essas premissas e o que nós da Travessia fizemos ao longo do último ano para tentar resolver esses problemas, ou pelo menos remediar algum deles. Primeiro, quando a gente entra no 11, né, a gente encontra alguns desafios. Como eu tinha dito, as transições não costumam ser bem feitas, e por conta disso a gente teve uma transição insatisfatória. Essa transição insatisfatória, ela pode ser percebida, por exemplo, quando a gente chega no 11 e a gente não tem acesso às prestações de contas, a gente não tem acesso a nenhum arquivo, seja contábil, documental, sem nenhum arquivo de nenhum tipo. O 11 ele não tinha um e-mail institucional, então todas as comunicações realizadas pelas gestões anteriores ficaram sobre propriedade da gestão anterior, então não havia uma linha de continuidade. Nós não tínhamos os contatos por exemplo, contatos dos procuradores jurídicos, contatos de fornecedores. Havia também uma omissão no acompanhamento jurídico, como, por exemplo, naquela questão do 11 quase ter sido julgado à revelia, no caso do usucapião dos armários. E a gente também não recebeu nenhuma planilha relacionada à construção das nossas festas. Ou seja, precificação, os custos de realizar uma festa, nada disso, todo esse arcabouço informacional, ele não nos foi repassado pela gestão anterior. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu estruturar o arquivo e a informação do 11 de agosto.
Isso começou primeiro por a gente criar um e-mail organizacional para o 11. Então, o 11, na nossa gestão e todas as outras, vão usar o mesmo e-mail pelos próximos tempos. Isso é importante porque todas as trocas de mensagem com os advogados, com contabilidade, tudo estará lá para que qualquer gestão possa visualizar. Além disso, a gente recuperou todo o arquivo físico do 11 que estava disponível na faculdade. Ele estava alocado de maneira com muito pouco cuidado, era muito bagunça, muita sujeira. Ele não estava no mesmo lugar, então ele estava no coral, estava no auditório 11 de agosto. Era uma bagunça, mas a gente conseguiu juntá-los. Além disso, a gente reuniu todos os documentos digitais na nuvem, então todas as gestões futuras vão conseguir ter acesso a esse histórico, o que nós não tivemos. A gente estabeleceu um acompanhamento jurídico mais próximo, tanto internamente, em a gente saber o que está acontecendo nos casos do 11, como também de ter mais contato com os advogados que prestam serviços para o 11, todos eles pro bono. A gente também criou uma agenda de contatos de fornecedores, a gente reestruturou o modelo de prestação de contas, demos publicidade aos documentos, a gente sistematizou processos e criou manuais, sobretudo na área de tesouraria, para que o período de transição, seja entre gestão reeleita ou para gestão eleita, os novos diretores consigam entender quais são os processos importantes de serem feitos, sobretudo na questão contábil. Com o site do 11, a gente consegue se comunicar para fora, então muitas parcerias são, a gente consegue, com isso, muitas pessoas interessadas, por exemplo, o cara quer fazer algum tipo de atividade no campo do 11, quer alugar aquilo para fazer algum tipo de evento. Hoje ele consegue nos contatar via o site, então a gente consegue se comunicar com o público externo. Essas são algumas medidas relacionadas à estruturação de informação que a gente tomou ao longo desse primeiro ano. Outro ponto muito importante era a problemática dos livros contábeis. Em 2014, 2015, 2016 e parte de 2017, o 11 não tinha o serviço contábil para confecção desses livros contábeis. Então, o 11 não tinha a confecção do balanço patrimonial e nem dos demonstrativos de resultado e nem entregava todas as declarações necessárias para a Receita Federal. Esse problema, ele, além de ter todo esse problema contábil, a principal consequência dele são multas na Receita Federal e também a incapacidade do 11 pleitear qualquer tipo de isenção com o poder público, o que afeta diretamente a questão do IPTU, que a gente vai começar mais tarde. E aí, como a gente tinha 4 anos sem esses documentos elaborados, a situação que existia era que a gestão passada tinha solicitado o orçamento para a nossa contabilidade e eles fizeram a proposta, era algo aproximadamente de R$ 44 mil para regularizar toda essa situação. Como o 11 nunca teve esses... Como o 11 nunca teve esses recursos, a gestão anterior nunca conseguiu colocar em prática essa regularização. Mas a nossa gestão conseguiu uma parceria com um contador que já está realizando esse processo, que é um processo muito lento, porque a gente está falando de refazer a contabilidade de 4 anos, sendo que mal existem documentos relacionados a esse período, mas é algo que está sendo feito de maneira gratuita para o 11 de agosto e que já está acontecendo e que é uma solução, foi algo que aconteceu muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, é algo que vai acabar contribuindo muito para que o 11 não acabe. E a gente também encontrou alguns problemas financeiros ali no momento da transição, quando a gente entra no 11 de agosto, né? O 11, em novembro de 2019, um mês antes de nós assumirmos, entrou na Procuradoria da Receita Federal com
3 novos financiamentos de dívidas tributárias. E ele teve que fazer isso porque havia uma execução fiscal que ameaçava o bloqueio das contas do 11. Então, a Toque de Caixa, a gestão de 2019, aderiu a esses parcelamentos e, por conta disso, a gente, já no primeiro mês de gestão, teve que lidar com quase 12 mil reais em novos financiamentos tributários mensais com o governo. Também havia um atraso de quase 7 meses na prestação de contas, então a gente não sabia o que havia sido pago, o que não havia sido pago, e por conta disso a gente não conseguiu nos primeiros meses se planejar, mas a gente também obteve informações de dívidas com as entidades que recebem recursos do 11, de aproximadamente quase 140 mil reais em dívidas do período da gestão de 2018 e também do final de 2019. Para vocês terem uma ideia, né, o 11, a gente estava na nossa gestão e a gente estava precisando de que o 11 tivesse um cartão de crédito para que a gente pudesse assinar serviços como o do Google, serviços sobretudo da internet, para que a gente operacionalizar a nossa situação. Só que a gente entrou em contato com o nosso banco para obter o cartão de crédito no nome da nossa entidade, mas isso não foi possível simplesmente porque o 11 está com o nome sujo. Se vocês terem uma ideia, o score no Serasa do 11 é 2 de 1000. A gente... É bizarro isso, tá ligado? É 2 de 1000. A gente não é um bom pagador porque a gente tem dívidas com várias empresas, são muitas dívidas relacionadas àquelas dívidas que podem colocar o 11 com o nome sujo na praça, né? Esse foi mais um dos problemas financeiros que a gente encontrou. E com a pandemia, a gente teve diversos outros problemas, né? Sobretudo relacionados à queda nas receitas. O cancelamento da Semana do Estágio de 2020 impediu que o 11 tivesse praticamente 90 mil reais em receitas. A Semana do Estágio, apesar de ser organizada pela Sanfran Júnior, ela tem parte do valor do lucro dela é dividido com 11 e nos últimos 2 anos também foi dividido com a Casa do Estudante. Em 2019, o lucro destinado ao 11 pela Semana do Estágio foi de aproximadamente 80 mil reais e dentro do orçamento da gestão Travessia a gente previa 90 mil reais pelo menos provenientes dessa fonte de receita. Esse recurso em específico é um recurso que sempre chega ali no final da gestão e que todas as gestões contam com ele para basicamente salvar a tesouraria do 11. Mas infelizmente a gente não conseguiu contar com ele. A não realização de festas em decorrência da quarentena também tirou, no mínimo, 30 mil reais de lucro proveniente dessas festas, sobretudo da festa realizada após o FICA pelo 11, que costumava ser com o Centro Acadêmico da Fé, mas que não foi realizada em razão da quarentena também. Isso também prejudicou todas as festas que ocorriam no Porão e todas as festas do período de outubro, como a cervejada no Largo, antes disso a cervejada do 11 de agosto e a própria peruada. A gente também teve uma queda nos rendimentos da FEPASA de quase 62%. A gente começou recebendo R$ 5.052 e acabamos recebendo, em média, R$ 1.900 dessas fontes de receitas. Isso aconteceu porque o rendimento da FEPASA, ele tem como índice a taxa de juros. E como a taxa de juros estava em baixa, o valor acabou reduzindo em 62%. Antes disso, essa redução já vinha acontecendo. Se a gente pegar para visualizar, em 2017, o 11 recebia aproximadamente R$ 9 mil de rendimentos da FEPASA. Se a gente pegar esse período histórico mais longo, a gente vai ver que a redução foi quase de 90%. E também houve uma redução no aluguel do campo pelo período de 7 meses, também em razão da quarentena. Como o locatário do campo não podia
realizar um empréstimo para as modalidades, as quadras, o campo, tudo isso, ele solicitou que o valor do aluguel que estava em R$ 51.000 fosse renegociado, e durante um período de 7 meses a gente teve essa redução, que está sendo retomada aos poucos, mas em razão do vai e volta nas fases, né, da pandemia, ainda não foi estabilizado. Mas mesmo com todas essas dificuldades, né, essas dificuldades estruturais que eu tinha comentado com vocês, com os problemas ocasionados pelas gestões anteriores e também com as quedas nas receitas, do nosso ponto de vista, a gente não fez um trabalho perfeito na tesouraria, mas a gente fez um trabalho inédito com os recursos que nós tínhamos, um trabalho histórico do meu ponto de vista. E aí eu vou começar a fazer algumas comparações. Isso eu não estou especificando nenhuma gestão sobre uma gestão em específico, né? Mas como um problema crônico. As prestações de contas, elas ou não existiam ou eram publicadas com muito atraso. Quando publicadas, elas eram insuficientes ou transparentes. Então a gente não conseguia entender de maneira clara o que a prestação pretendia comunicar. E constantemente também eram reprovadas pelo Conselho Fiscal do 11. E o que nós da Travessia a gente fez? Para acabar com o problema dos atrasos, a gente instituiu o programa Contas Abertas, que atualiza em tempo real toda a prestação de contas. A planilha ela também foi reformulada. Se antes a gente tinha uma planilha para cada mês, hoje a gente tem uma planilha única que engloba todas as informações. Isso facilita muito a visualização, porque você consegue fazer um comparativo mês a mês de uma maneira muito mais fácil. E, por consequência, elas são mais transparentes, mais didáticas e também são publicizadas por meio do grupo da 193, do grupo da faculdade e também por meio do site do 11 de agosto. Sobre a questão do repasse de verbas, eu não estou conseguindo visualizar se a gente tem calouros ou não aqui na reunião, mas o 11 ele não fica com todos os recursos para si mesmo. O 11 ele divide todos os recursos que tem com as entidades que fazem parte do contrato de divisão de verbas. E aqui, para explicar um pouquinho como isso funciona, a gente junta todas as receitas do 11, o fundo do 11, o campo do 11, a FEPASA e o porão, quando ele existe, e destina 28,4% para a casa do estudante. Em seguida, a gente realiza o desconto do reembolso dos gastos do campo do 11, e posteriormente, após esses dois descontos, a gente fica com 62%, a gente destina 19,9% para o departamento jurídico, 14,84% para a atlética e 2,4% para o SAJU e, por fim, 0,86% para o NDC. E como que esses pagamentos eram feitos ao longo das gestões que nos antecederam no 11? Antes de mais nada, o que acontecia era um represamento dos recursos. Eles não eram pagos com uma periodicidade correta. Então, se o cálculo é mensal, esses pagamentos eles não eram realizados mensalmente, ou pelo menos com um período aceitável de tempo. Eles eram represados na conta do 11 de agosto para serem pagos em um momento específico do ano. Para exemplificar isso aqui, eu vou dar o exemplo de dois momentos relacionados ao repasse da casa do estudante. Esses valores que a casa do estudante tinha direito eram represados e eram pagos em um período específico, como, por exemplo, esses dois que eu coloquei aqui no slide. Em 2018, no dia 23 de outubro, e em 2019, no dia 22 de outubro, que o 11 foi realizar a transferência dos valores para a casa do estudante. E se a gente perceber essas datas, a gente vai ver que são datas muito próximas das eleições. É praticamente a semana da eleição. Então, só em razão da pressão que acontecia na eleição, que o 11, de fato, liberava a verba para as entidades. Além dessa problemática do represamento desses recursos, a gente também teve a gestão anterior à nossa,
consolidando uma dívida de R$ 138 mil com as entidades. Com o DJ uma dívida de quase 60 mil e com a Atlética uma dívida muito próxima dos 50 mil reais. No total, 138 mil reais, sobretudo de valores do ano de 2018. E como ficou a questão do repasse na nossa gestão? Eu formulei aqui umas tabelas que demonstram o valor que cada entidade tinha direito, o valor que nós do 11 repassamos em cada um dos períodos em que nós somos gestão, né? E também o número de pagamentos que foram realizados dentro de um período. Então, aqui, por exemplo, na questão do departamento jurídico, o DJ, ao longo da gestão Travessia de 2020, teve direito a receber R$ 92.379. Em 2020, nós fizemos o pagamento de R$ 77.990 em 11 pagamentos mensais, dentro do período de 13 meses. Em 2021, a gente realizou o pagamento de R$ 14 mil, totalizando o valor repassado de R$ 92 mil, ou seja, 100% do repasse que o DJ tinha direito durante o período de 2020, né? Compreendendo em específico dezembro de 2019 a dezembro de 2020. Importante notar que 84,4% do valor foi repassado já durante o ano de 2020, sem nenhum represamento. Com a Atlética, que tinha direito a R$ 68.899, a gente pagou em 2020 R$ 58 mil, com o restante sendo pago em 2021, e conseguimos pagar 100% do repasse que a entidade tinha direito. Com as outras duas demais entidades, o NDC e o SAJU, que recebem menos recursos, a gente também conseguiu realizar 100% do pagamento, seguindo a média de repasse no ano de competência. Com a Casa do Estudante, a gente conseguiu pagar 91% dos recursos a qual ela tinha direito, com uma diferença pontual ocasionada em razão do repasse de maio de 2020, que não foi pago, porque maio de 2020 foi o mês no qual a gente teve a primeira redução no pagamento do aluguel do campo. Então, a gente ficou sem os recursos para financiar o pagamento daquele mês, mas isso aconteceu com todas as entidades e a gente vem regularizando, conseguiu regularizar tudo. E ainda falta regularizar o da Casa do Estudante. Mas, de toda forma, a gente conseguiu realizar 91% do pagamento, também de maneira corrente, sem represar. E em relação aos reembolsos do campo, né, para explicar essa questão, a Atlética que realiza o pagamento das contas do campo, mas depois o 11 precisa reembolsar esses valores. O total desses valores, né, durante o nosso primeiro ano de gestão foi de R$ 122 mil. A gente repassou em 2020 95 mil, em 2021 27 mil, e o valor total repassado dentro desse período estipulado aqui na tabela foi de 100%. E hoje os reembolsos do campo estão todos em dia. Mas o mais importante para a gente entender aqui na questão do repasse durante o período da nossa gestão é, se a gente observar a data dos pagamentos, a gente vai perceber que eles foram quase mensais, sem haver o represamento que era tradicional. Então a gente teve, do período de dezembro de 2019 até dezembro de 2020, apenas 2 meses nos quais não ocorreram o pagamento do repasse ou do reembolso do campo do 11. E isso é importante porque permite que a entidade que tem direito a receber o recurso, de fato, consiga recebê-lo quando ela precisa financiar as suas próprias atividades.
e não ter que esperar durante vários meses para que todo o valor acumulado durante aquele ano seja pago, ou muitas vezes não seja pago pela razão de recursos, como aconteceu em 2018. Uma ação também relacionada ao repasse de verbas que a gente retomou foi o orçamento participativo. Explicando brevemente o que ele é. A gente tem, no fundo do 11, dois tipos de cotas. As cotas do FIX e as cotas do PPA. As cotas do FIX rendem os recursos necessários para a gente financiar as nossas atividades mensais, e as cotas do PPA estão relacionadas ao programa de participação do aluno, que é o orçamento participativo. É um valor que todo ano o 11 tem disponível para sacar e para dividir por meio de um edital para as entidades interessadas. Isso aconteceu em 2015, em 2016 também, em 2017 não aconteceu, em 2018 não aconteceu, em 2019 não aconteceu, e a gente retomou em 2020. Eu não sei porque nos anos anteriores isso não aconteceu, porque esses recursos, eles anualmente existem, mas a gente retomou, inclusive com valor recorde. No edital a gente distribuiu R$45 mil, e juntando esses recursos do OP com os recursos do contrato de revisão de verbas, a gente destinou aproximadamente R$433 mil para as entidades da faculdade. Outra conquista muito importante foi o convênio que o 11 de agosto assinou com a USP para que a universidade passasse a financiar parte dos gastos com a Casa Estudante. E por que isso é importante? Porque esse convênio ele dá segurança financeira para a diretoria da casa. Então, independente de termos uma gestão melhor ou pior no 11 de agosto, todos os custos da Casa do Estudante serão, os custos ordinários, né, terão uma fonte de receita fixa, que é a fonte de receita da Casa da USP, no valor de até R$12 mil por mês, que hoje é bem maior do que os gastos ordinários da casa. Então, a gente conseguiu fazer com que a casa se tornasse menos dependente do 11 de agosto. Segundo, porque a USP passou a reconhecer a institucionalidade da Casa Estudante, a reconhecer a Associação de Moradores da Casa Estudante e o próprio 11 de agosto como promotores da permanência estudantil. Esse convênio também permite que a casa tenha mais recursos, porque ela economiza nas verbas que tem provenientes do repasse, já que não precisa mais utilizá-las para pagar as contas de água, de luz, elevador. E também tranquiliza mais o 11 no sentido de saber que, independente do 11 ter determinada receita ou não, a Casa do Estudante vai ter a receita necessária para manter as suas atividades. Em relação à questão trabalhista, né, como eu tinha falado para vocês, era comum que o 11 não realizasse o pagamento dos direitos trabalhistas dos seus funcionários. O caso mais evidente era o do seu Pedro, do zelador da Casa do Estudante. Ele trabalhava sem registro no 11 de agosto desde 2011 e costumava ser um funcionário muito negligenciado. Ele não recebia férias todos os anos, ele também não tinha o pagamento. Era comum que as diretorias esquecessem de pagar o 13º para ele. E para regularizar essa situação do seu Pedro, o que nós da gestão Travessia fizemos foi negociar com a Casa do Estudante. E o que nós negociamos? A casa, que se tornou uma negociação bem sucedida, né? A casa, o seu Pedro, ele deixou de ser um funcionário do 11, ele passou a ser um funcionário seletizado da Casa do Estudante, e esse passivo trabalhista acumulado ao longo do período que ele trabalhou para o 11 de agosto será financiado pelo 11 de agosto em um acordo conjunto com a casa e com o trabalhador, para que ele tenha esses direitos garantidos que não foram garantidos na época, né? Então, ao passo que ele vai ter ele já tem, isso já aconteceu há alguns meses, né? Ele já vem tendo a carteira assinada com todos os direitos previdenciários, FGTS, tudo isso. Ele também vai ter regularizado a situação dos últimos 5 anos que ele trabalhou sem registro no 11 de agosto. E essa negociação também trouxe um alívio financeiro para o 11. Como ele não é mais o nosso funcionário, a nossa folha de pagamento teve uma
redução de R$ 1.400. Em relação aos nossos outros trabalhadores, a gente autorizou o aumento salarial por meio do dissídio das categorias, tanto dos professores do Centro de Idiomas, quanto dos funcionários do porão. Era algo que não tinha sido autorizado nas outras gestões, mas a convenção sindical já existia e nós fizemos autorização para que esses direitos também fossem garantidos. Portanto, houve um aumento salarial durante a gestão Travessia para os nossos trabalhadores, um aumento que já era devido das gestões anteriores. A gente também realizou a equiparação salarial das coordenadoras da Clínica de Direitos Humanos. A Clínica de Direitos Humanos tem 2 coordenadoras que são funcionárias do 11 e nós a gente identificou, né, que o salário delas era diferente, apesar das 2 cumprirem as mesmas funções, e por conta disso a gente solicitou a equiparação salarial das 2 trabalhadoras. Uma coisa que a gente fez e que beneficiou tanto o 11 de agosto quanto os funcionários foi que durante a pandemia o governo ele editou uma medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho dos trabalhadores das empresas que estavam sendo prejudicadas durante a pandemia. E aí o 11, em conjunto com a contabilidade e com os trabalhadores, a gente correu atrás de entender isso melhor e a gente acabou aderindo a esse programa governamental. Esse programa ele permitia que o seguinte acontecesse. Você tem o valor total do salário, 100%, e o governo passaria a pagar parte desse salário e a empresa ficaria apenas com uma outra parte. Quando a gente adotou esse mecanismo, permitido pela medida provisória, permitiu que o 11, durante 5 meses, tivesse uma economia média de R$ 6.000 durante a pandemia, ao passo que os trabalhadores receberam o mesmo salário, em alguns meses, até mais do que eles já recebiam do 11. Então, foi uma medida que permitiu que, ao longo da pandemia, nós do 11 economizássemos, priorizando outras obrigações que nós tínhamos. E a gente também realizou o levantamento das dívidas trabalhistas que a gente tem com os nossos funcionários, né? Dívidas históricas, sobretudo com aqueles funcionários mais antigos. Em relação aos encargos sociais, né? O FGTS, ele costumava não ser pago. A gente tinha, para dar exemplo, desde 2014, 51 competências não foram pagas. 51 meses que o 11 de agosto não pagou FGTS. O último período de gestão, dos 36 meses que ficaram no 11, pagaram apenas 31 meses, não pagaram 31 meses de FGTS, pagaram apenas 5. O INSS também muitas vezes não foi recolhido, o da folha dos trabalhadores. O pagamento de férias também não acontecia. E muitas vezes o imposto de renda retido na fonte e o PIS também não. Mas a gestão Travessia, no entanto, conseguiu, mesmo com todas as quedas na receita, pagar 100% do FGTS, 100% do IRRF, 100% do PIS e 100% da contribuição dos trabalhadores para o INSS, recolhimento do INSS. E os financiamentos com o governo que o 11 tem, né? Como eu tinha comentado com vocês, no final de 2019, o 11 aderiu a 3 novos financiamentos. São os financiamentos aderidos com a Procuradoria-Geral da Fazenda. A gente conseguiu pagar todos eles, totalizou aproximadamente R$ 153 mil em financiamentos pagos, e aqueles outros 2 refinanciamentos que o 11 já tinha também foram pagos em sua integralidade. E a gente também promoveu algumas reduções de despesa. A gente cancelou todas as contas de telefone que estavam em vigor,
conta de telefone do porão. A gente também, depois de muito esforço, conseguiu identificar que o 11 tinha vários seguros de vida contratados desde 2013, que davam um custo em média de R$ 250, só que eram de pessoas que nem tinham mais ligação com o 11, a gente conseguiu cancelá-los. Como eu tinha comentado, a redução salarial do seu Pedro, por conta dele ter se tornado um trabalhador da Casa Estudante, também contribuiu. E uma coisa que também nos ajudou foi o reajuste nos financiamentos tributários relacionados ao Refis. Como eu tinha dito, são 2 financiamentos do Refis aderidos em 2008, 2013, se eu não me engano. E como é que o 11 fazia para pagá-los? O que a gestão passou para a gestão era que você tinha que pagar 1% a mais em cada mês. E como o 11 estava pagando 1% a mais em cada mês, o valor inicial da parcela do financiamento, que era X, se tornou Y, e o 11 estava pagando um valor muito a mais do que o necessário. E a gente foi atrás de entender isso melhor, e a gente viu que o 11 pagava mensalmente mais de R$ 4.000 a mais do que deveria. Esses recursos, eles não eram perdidos. O que a Receita fazia era alocá-los para as últimas parcelas do financiamento. Então, se a gente entrar no site da Receita, a gente vai verificar que os financiamentos eles vão até 2026 aproximadamente, mas os 2 últimos anos, 2026 e 2025, todas as parcelas já estão quitadas. Então, o 11, sem querer, adiantou um pagamento dessas parcelas sem haver necessidade, porque, na realidade, ele poderia ter utilizado esses recursos para pagar os seus compromissos mais imediatos. Então, essas reduções de despesas aqui, que eu enumerei, dão em média uma economia mensal de R$ 6.454. E a gente também buscou aumentar as receitas e também buscar fontes alternativas de financiamento. O novo contrato que a gente firmou com o Campo do 11, que não tinha sido concluído pela gestão anterior, mas que foi assinado pela nossa gestão, permitiu que o 11 tivesse segurança contra a inadimplência, porque a gente assinou o contrato com o único locador que costumava pagar em dia, e também aumentou em média R$ 10.000 em comparação às receitas do campo do ano anterior. A gente também promoveu campanhas financeiras para arrecadar recursos que totalizaram aproximadamente R$ 21.670. É algo que o 11 não fazia, vaquinhas, crowdfunding, todas essas campanhas financeiras, era algo que não acontecia, mas a nossa gestão começou a fazer, sobretudo para direcionar esses recursos para atividades sociais. E a gente também conseguiu firmar algumas parcerias com o setor público. Por exemplo, o 11 ele foi vencedor de um edital da Prefeitura de São Paulo, no valor de R$ 3.000. A gente também conseguiu estabelecer parceria com a faculdade para ela financiar a compra dos novos móveis do porão, o que permitiu que a gente economizasse R$ 9.000. E o convênio com a USP também nos ajuda aproximadamente em R$ 12.000 por mês. E antes disso, a gente conseguiu realizar festas lucrativas, né? A gente teve, no período de recepção, a realização de aproximadamente 4 ou 5 festas que totalizaram um lucro de R$ 16.000, que infelizmente deixou de existir quando a quarentena passou a vigorar. Em relação ao fundo do 11 de agosto e a reforma da Casa Estudante, os 10 saques que a gente aprovou em outubro de 2019 já foram realizados. O último saque já foi solicitado, vai cair hoje, no dia 20, nesse mês, no dia 20. O patrimônio líquido do fundo após o saque foi de quase 8 milhões. Então, depois da gente ter sacado todos esses recursos, esse é o atual patrimônio do fundo. E a gente teve, né, uma problemática durante a pandemia relacionada a uma crise financeira que fez com que as bolsas de todo mundo caíssem. Antes da crise, a gente tinha aproximadamente 13 milhões de reais no fundo. Esse capital todo ele tinha sido
consolidado a partir daquele crescimento, a partir da eleição do Bolsonaro, muito fictício, né? E na primeira crise que teve, ele quase que caiu pela metade. Então, no ponto mais crítico da crise, o patrimônio ficou em 7 milhões e 185 mil. No entanto, nos meses seguintes, a gente já conseguiu ter uma forte recuperação e ele alcançou o valor de 12 milhões 487 mil. Quando ele alcançou esse valor, a gente começou a realizar os saques para a casa do estudante. E a gente considera que os saques para a reforma foram muito bem sucedidos. Porque no próprio dia em que a gente aprovou os saques, o fundo ele tinha 11 milhões de reais. E após ele ter sido realizado, todos os saques, a gente tem quase 8 milhões. Esse valor, ele muito provavelmente vai chegar a 8 milhões já na próxima semana, com o crescimento que pode ter na Bolsa durante o próximo período. Então, se a gente fazer uma subtração dos 11 milhões, menos os 3 milhões que foram sacados para a obra da Casa do Estudante, a gente vai verificar que a gente ficaria com aproximadamente 8 milhões de reais, um valor muito próximo ao que existe hoje. Então, os saques para a Casa do Estudante, eles não prejudicaram o fundo do 11. O fundo hoje, ele está em um patamar muito próximo da sua média histórica nos últimos anos. Ele hoje é maior do que o fundo era em 2017, quando tinha acontecido o último saque extraordinário para a demissão do funcionário Toninho, e, portanto, deu tudo certo nesse processo de saque para a casa do estudante. E aí o resultado total dele, ao longo de 2020, em razão da pandemia, foi uma queda de 10%, e o resultado total do fundo, desde a sua constituição, é de 320%. Em relação às dívidas do IPTU do 11, hoje, as dívidas do IPTU são o maior passivo da nossa entidade. Caso elas não existissem, o 11 seria uma entidade sem praticamente nenhum grande problema relacionado a dívidas. Mas, no entanto, elas são uma realidade e, sobretudo, a dívida do campo do 11 é uma problemática muito grande. É um valor aproximadamente de 50 milhões de reais. Parte desse valor já prescreveu, só que é uma situação muito delicada porque a isenção subjetiva pleiteada com a administração municipal, ela já foi rejeitada e o único caminho para resolver essa situação é uma isenção subjetiva conquistada por meio do parlamento municipal. E é algo que precisa acontecer o antes possível. E o 11 tomou algumas ações em 2020 para que isso acontecesse. Em relação à Casa do Estudante, tem um problema muito semelhante ao campo do 11, com a diferença que a gente já conseguiu a aprovação subjetiva da Casa do Estudante. Essa aprovação, que foi conseguida em 2017, mas que nunca foi colocada em prática, vai ocorrer nos próximos meses. O 11 conseguiu uma parceria pro bono com o escritório do diretor Floriano Manesco, que são especializados em direito administrativo, e eles que vão requerer, junto à administração municipal, a entrada a isenção da Casa do Estudante com base na lei aprovada em 2007. Então, é algo que traz esperanças de um precedente que vai ser muito importante para solucionar a situação do campo do 11. Os conjuntos do DJ, que estão no nome do 11, são os únicos imóveis que estão com a situação do IPTU regularizada, porque o DJ paga mensalmente o IPTU, em nome do 11 de agosto. E sobre as ações que a gente tomou em 2020, né, em relação às dívidas de IPTU. A gente teve um contato muito próximo com o ex-vereador Caio Miranda, e a gente chegou em um momento específico do ano passado de estar muito próximo de conseguir articular uma emenda parlamentar em uma lei para que a gente, de fato, conseguisse a isenção. Só que isso acabou não acontecendo, mas não é uma situação, no entanto, de terra arrasada, porque a gente continuou com um prefeito que tem ligações com São Francisco. A nova secretária de Justiça é a nossa professora Eunice.
O secretário, um dos principais secretários do Bruno Covas, também é franciscano, e a gente já está estabelecendo relações com eles para conseguir articular, tanto no executivo quanto no legislativo, com os vereadores que são nossos aliados, a aprovação de uma lei que isente o 11 desses pagamentos. Caso isso não aconteça, caso a gente não resolva esse problema estrutural, é muito provável que o 11 sofra perdas muito importantes, sobretudo no seu maior patrimônio, que é o campo do 11. E aí, para a gente discutir um pouquinho sobre quais são os nossos próximos passos, a gente precisa quitar as dívidas que nós temos com os trabalhadores do 11, com o governo federal e com as entidades da faculdade. E a gente também precisa realizar de verbas que está prevista no contrato assinado em 2017. O contrato preveu que a cada 3 anos uma nova redivisão fosse assinada, fosse realizada, e, portanto, essa nova redivisão de verbas precisa acontecer, porque ela vai permitir que a gente discuta as contas do 11 mais a fundo, que a gente discuta as contas das entidades também, e inaugure um novo período de mais responsabilidade financeira para o 11 de agosto. E agora eu vou mostrar uma planilha para todos vocês que demonstra um pouco melhor quais são as dívidas que nós temos hoje com os nossos trabalhadores, com o governo e com as entidades. De dívidas trabalhistas, o nosso levantamento conseguiu levantar R$86 mil em dívidas trabalhistas com os nossos trabalhadores. Muitas delas, parte delas relacionadas às férias e parte delas relacionadas ao período no qual o Luciano e o Silvão do Porão foram trabalhadores do 11 sem seletização. E que depois foram seletizados, mas o passivo acumulado durante aquele período não foi adimplido. A gente também tem as dívidas com repasse, como eu tinha comentado com vocês, dos anos de 2018 e 2019, que totalizam R$141 mil. Aquelas dívidas que surgiram no levantamento elaborado pelo Serasa totalizam R$7.216. São os protestos, né, que o 11 tem. E as nossas dívidas municipais com a prefeitura, hoje, já em dívida ativa, excluindo, evidentemente, a questão do IPTU, essa taxa de fiscalização de estabelecimento de R$4.584. E as dívidas federais estão relacionadas, sobretudo, a encargos sociais, a maior delas de FGTS, de dívida ativa, né, no valor de R$95 mil, totalizam R$114 mil. Portanto, a maior dívida do 11, evidentemente, é a do IPTU, mas ela é uma dívida impagável. Essas dívidas que eu enumerei aqui para vocês são possíveis de pagamento, sobretudo as dívidas com as entidades e a dívida com os nossos trabalhadores. Por conta disso, no próximo período, nós, no 11 de agosto, vamos convocar uma assembleia com o objetivo de retirar recursos do fundo do 11 para financiar a dívida que temos com as entidades, com o governo e com os trabalhadores. Do nosso ponto de vista, é imoral que o 11 deva para os seus trabalhadores, é injusto que o 11 deva para as entidades, e tampouco o 11 pode continuar devendo para os governos. E por conta disso, a gente precisa resolver essa situação com a maior velocidade possível. E, portanto, nós vamos trabalhar
para que isso de fato aconteça nos próximos meses. Por hora, essa é a nossa apresentação. Eu vi que algumas perguntas foram elaboradas aqui no chat, mas eu não consegui lê-las durante o período em qual apresentava. Eu vou tentar resolver alguma delas agora, e em seguida eu vou abrir para inscrições de 3 minutos, para que cada um aqui dos presentes possam dialogar sobre a apresentação, dúvidas que tem, sugestões, ideias, qualquer tipo de intervenção. Começando aqui pelas últimas perguntas que foram realizadas, a relação do 11 com o Conselho Fiscal, Letícia Simões perguntou. O Conselho Fiscal, ao longo do último período, ele foi muito pouco ativo, eles não realizaram análise de nenhuma das prestações de contas do 11, e a relação ela se resumiu, na nossa gestão, a um período de 3 reuniões que nós chamamos com o Conselho Fiscal, para que eles analisassem e a gente conversasse sobre uma demanda que tinha a ver com o método de saque do fundo do 11, e apenas durante o período da discussão sobre esse assunto, o Conselho Fiscal teve uma relação, mas infelizmente eles não conseguiram dar um grau maior para suas atividades, uma constância maior. Em relação às multas da peruada, existe um processo administrativo em curso. Os nossos procuradores nesse processo são os advogados do escritório Manesco, e não há nenhuma decisão relativa, não há nenhuma decisão relativa na esfera administrativa desse assunto. Sobre os tesoureiros ativos, nenhum dos tesoureiros se formaram. Eu sou um dos tesoureiros, a Isabela Gualtieri é a outra tesoureira. Ambos estão no 4º ano da faculdade. Maria Alexandra perguntou se o IRRF e o PIS não constam no parcelamento de dívidas. Todas as dívidas daquela tabela que eu mostrei para vocês não estão financiadas em nenhum tipo de programa de financiamento da Receita Federal ainda.
Estou procurando as outras questões. A reunião estava sendo sim gravada, está sendo gravada. Sobre a parceria. Isso, era essa pergunta que eu ia destacar, da Giovana. Então, foi aquela parceria que a gente fez, inclusive com a própria Atlética, no qual o 11 se inscreveu em um edital relacionado ao carnaval de rua, para que a gente recebesse R$ 3.000 da prefeitura para realizar uma transmissão ao vivo relacionada a esse edital, que era um programa da prefeitura para realizar um carnaval online, já que ele não teria acontecido em razão da pandemia. Só que esse edital ele foi judicializado na justiça e acabou tendo problemas e a prefeitura foi impossibilitada de fazê-lo de fato, né? Então a gente não chegou a receber esses recursos, mas a gente foi selecionado para recebê-los. Aí a gente colocou durante a apresentação para mostrar que existe dentro do setor público possíveis parcerias para que o 11 tenha rendas alternativas para que, por exemplo, caso a gente queira realizar determinado evento, a gente não precise financiá-lo com os rendimentos próprios. Ô, Eric, teve uma pergunta também relacionada ao saque da Casa do Estudante. Na AGE, a gente tinha a possibilidade de retirada de mais R$ 500.000, a depender da valorização do fundo do 11. Essa valorização foi efetiva? Teve algum desenrolar? Então, como a gente demonstrou durante a apresentação, o resultado do fundo foi de menos 10%. A cláusula ela previa que caso houvesse um crescimento de pelo menos 13,07%, algo assim, haveria o saque adicional dos recursos para destiná-los para a casa do estudante. Nós da casa, eu na casa não sou morador só, mas o 11 já conversou com a diretoria da casa e a nossa ideia é fazer os saques mesmo assim. Porque essa queda que aconteceu no fundo foi em razão de algo muito extraordinário que aconteceu e não seria o ideal prejudicar a casa do estudante em razão disso. Tinha uma pandemia no meio do caminho que impossibilitou que o fundo atingisse o resultado previsto naquela cláusula. Mas, do nosso ponto de vista, o ideal é que o 11 saque esses recursos para direcioná-los para a obra da Casa do Estudante. Sobre o Dimitrios perguntou sobre o processo que o 11 entrou. Sim, o nosso pedido de amicus curiae, ele foi realizado em parceria com professores da faculdade. E caso a gente seja aceito no processo, nós teremos todo o acompanhamento necessário e vamos contribuir sim durante o julgamento. Em relação ao mandato de segurança que você falou, a gente não continuou porque nós não fomos aceitos no processo. Por isso que a gente não continuou com eles. E aí, gente, como eu acho que eu consegui responder todas as perguntas que tinham sido realizadas aqui no chat, caso alguém queira se inscrever, fiquem à vontade, que eu marco aqui no chat, é só mandar. Eric, eu vou te ajudar a acompanhar um pouquinho as perguntas. Teve uma pergunta, só um segundo para eu achar. Eu vou te ajudando e você vai respondendo. Tinha uma da Maria Alexandra aqui atrás, só um segundo. Tá. Sobre mais uma dúvida sobre a GE. O saque que vocês propõem será exclusivamente para financiar as dívidas do 11 mostradas há pouco? Pergunta da Maria Alexandra.
o objeto principal da Assembleia vai ser o pagamento das dívidas. E a expectativa é que ela aconteça antes de junho. Não sei se respondeu a sua pergunta, Maria. Tá tudo certo, João. A gente registrou a ata, já enviamos para quem a gente tinha que enviar a ata para provar que a gente ainda tem plenos poderes sobre o 11, Santander, banco. Quando a gente teve algum processo, por exemplo, a gente juntou os documentos tudo para que a representante legal, né, Chagas, consiga ter plenos poderes dentro dessas coisas todas. Tá tudo regular em relação ao adiamento. Então, Maria, sobre isso, né? A ideia é que a gente realize a discussão sobre a revisão de verbas ao longo desse próximo período também e que a gente referende, né, o novo contrato de divisão de verbas junto com a assembleia do SAC para pagamento dessas dívidas. Eric, eu estou com uma dúvida quanto ao quórum. Qual que seria o quórum para o contrato de redivisão de verbas e qual que seria o quórum para a JETS do SAC, né? Eu acredito que não seja o mesmo quórum. Não, o quórum para a assembleia de redivisão de verbas é de 1/10 dos associados e o quórum para SAC é aquele que a gente teve que fazer para casa estudante e tal. De aproximadamente 600 pessoas inscritas na Assembleia depois da primeira chamada. Eric, tem uma pergunta do Matheus Tavares sobre a modalidade da AGE. A participação dos alunos nessa AGE está sendo planejada para ser online? Sim, a Assembleia muito provavelmente será online. Mais comentários, pessoas? Alguém gostaria de se inscrever aqui no chat? Mais dúvidas? Eric, tem uma pergunta da Giovana. Vocês têm um plano de ação concreto para a questão do IPTU do campo ou ainda está na fase de um mapeamento de quais seguras poderiam ajudar? A gente está em uma fase inicial, porque a gente teve a eleição que mudou toda a Câmara. Então, quem nos ajudava muito naquele processo era o Caio Miranda, que tinha sido presidente do 11 e era vereador. No entanto, ele não foi reeleito e todo o esquema ficou prejudicado, porque era ele que nos deixava ajudar, avisado, articulava com a gente, ele sempre nos avisava quando tinha algum projeto que estava sendo pautado no plenário e que podia ter uma emenda incluída, tudo isso. Só como ele não foi eleito, todo esse nosso contato acabou. No entanto, a Câmara elegeu parlamentares muito próximos da atual gestão. E o próprio Charles, que é o locatário do campo, também tem relação com outros parlamentares. Então, a gente já identificou os principais agentes que podem nos ajudar. Então, sobretudo, a bancada de esquerda da Câmara e também a bancada do MDB, que é a bancada que o Charles tem relação. E aí o que a gente precisa fazer é estruturar o plano no sentido de a gente vai propor que o projeto venha pelo legislativo ou que o projeto venha pelo executivo. Porque o nosso entendimento, pelas discussões que nós fizemos, é que caso o projeto venha pelo legislativo, as chances de aprovação são menores e caso o projeto seja aprovado, ele não é muito provável que ele não tenha a sanção do prefeito. Portanto, a gente prefere que o próprio prefeito envie o projeto para a Câmara para que aí os vereadores realizem a votação dele. Então,
são duas frentes de atuação. A atuação no executivo, sobretudo com os ex-franciscanos que estão lá, ou atuais franciscanos, professores, etc. E também, ao mesmo tempo, a articulação com os vereadores. E aí, colocar isso em prática, a gente já solicitou, por exemplo, que o Krakowiak, que é quem ajuda o 11 de forma pro bono nesses processos das execuções fiscais, elaborem um projeto de lei e também elaborem uma proposta de emenda, para que a gente possa levar tanto para o executivo ou para o legislativo, para começar a fazer o lobby necessário para essa aprovação. Então, atualmente, a gente está nessa fase, a gente está aguardando o Krakowiak enviar o projeto de lei para que a gente comece a marcar as reuniões com esses agentes. Respondendo o Dimitros, o que nos foi repassado pelo Krakowiak, o único caminho é a isenção subjetiva do 11 por meio da aprovação de uma lei. Caso isso não ocorra e as execuções fiscais continuem acontecendo, o 11 vai ser executado. Portanto, a gente vai ter o nosso patrimônio prejudicado, até mesmo a propriedade do campo no limite. O que acontece é que o 11, quando existe uma decisão de penhora, né, o 11 vai oferecendo seus próprios bens. Então, ele oferece o próprio campo, já ofereceu a casa do estudante, ou às vezes faz um depósito judicial, né? Mas também houve muitos desses IPTUs que já foram prescritos. Então, é uma questão muito complicada, por isso que é uma questão muito urgente também. Mas, no resumo, caso a gente não consiga a aprovação de uma lei, o 11 estará em maus lençóis. Eric, pergunta do Leonardo, Leonardo. você diz em relação à dívida do IPTU que já existe. A dívida de IPTU com a Casa do Estudante é um valor de R$600 mil, é um valor menor, que caso a gente não consiga a isenção com o pedido que o Manesco vai fazer, é uma dívida possível de negociação. Você consegue parcelá-la. Não com muita facilidade, porque ainda é um valor alto, mas é possível. Mas não existe, do meu ponto de vista, a menor possibilidade do 11 negociar as dívidas de IPTU do campo, porque são valores muito altos mesmo. Tipo, é mais de 40 milhões de reais. Então, como o 11 ele tem mais dívidas do que patrimônio, do que receita, o 11 não consegue fazer a transferência dos conjuntos. E aí, essa coisa que estava acontecendo na transferência dos conjuntos para o DJ acabou não acontecendo por conta disso. Seria, pelo que o DJ falou, as reuniões que a gente teve com a galera, meio que configuraria fraude ao credor, se a gente fizesse as transferências desse patrimônio. Então, é algo que está parado. Ainda não saíram nem os livros contábeis, o balanço patrimonial ainda não está pronto. A Sueli, que é a coordenadora do Centro de Idiomas, ela ainda precisa enviar as informações relacionadas ao CI para que eles de fato saiam. O de 2019 está pronto, sim. Só que o problema é que eles não, está pronto, mas não está assinado, não está registrado no cartório, porque o 11 não consegue registrá-los sem que
os anos de 2014, 15, 16, 17, 18 estejam regularizados. Pessoal, acho que como ninguém mais se inscreveu, nem via chat, nem via microfone, vídeo, nós do 11 a gente vai encerrar a reunião por aqui. Ela foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. Caso qualquer pessoa que participou da reunião tenha dúvidas sobre alguma coisa que foi comentada aqui, questionamentos, sugestões, sintam-se à vontade em entrar em contato com os nossos tesoureiros. Sou eu e a Isabela Gualtieri. E em breve a gente também vai trazer mais informações sobre a Assembleia, que será puxada para resolver essa questão das dívidas e também para resolver a revisão de verbas do 11 de agosto. Quem quiser nos ajudar em qualquer um desses temas, também pode entrar em contato com nós. E é provável que já nos próximos 2, no máximo 3 dias, a gente disponibilize a gravação no YouTube. E os slides que eu utilizei também. E a prestação de contas da gestão Travessia também está disponibilizada. Então, vocês podem bater todas as informações que a gente falou aqui com o que está lá. Por fim, muito obrigado, pessoal, pela presença. A gestão do 11 de agosto agradece. Tchau, tchau, gente.